Olha, hoje a gente vai falar de um assunto que, nossa, pega bem no coração de quem empreende. Como é que se equilibra o crescimento de um negócio com a própria qualidade de vida? É uma jornada complicada, a gente sabe, mas é fundamental para um sucesso que realmente dure. Essa pergunta aí, ela vai direto na ferida, né? Aquela busca por autonomia, que era para ser libertadora, muitas vezes acaba, na verdade, prendendo a gente num ciclo de trabalho que parece não ter fim. É um paradoxo que, olha, muito empreendedor conhece de perto. E esse contraste é gritante. A expectativa de ter mais tempo com a família, com os hobbies, de repente bate de frente com a realidade de um negócio que pode virar, como diz a fonte, uma prisão invisível. O grande desafio, então, é conseguir alinhar essa realidade com aquele sonho lá do começo. Bom, e é justamente por isso que muita gente acaba caindo na armadilha da tal cultura da agitação. Sabe, aquela ideia de que estar sempre ocupado, sempre na correria, é sinônimo de sucesso. Mas vamos ver juntos por que essa mentalidade pode ser tão, mas tão destrutiva. Quem nunca ouviu uma frase dessas, né? Elas são quase um mantra na cultura de quem empreende. O problema é que isso cria uma pressão gigantesca para sacrificar o descanso em nome de uma suposta dedicação. Mas qual é o custo real disso tudo? E aqui, olha, é que o jogo vira. A ciência, a psicologia, elas já derrubaram esse mito. O excesso de trabalho não é demonstração de poder ou de resiliência. Na verdade, ele só expõe uma vulnerabilidade enorme ao esgotamento. Agora, o mais impressionante aqui são os dados, sabe? Não é achismo. A Organização Mundial da Saúde confirma os perigos, tanto físicos quanto mentais. E o mais irônico é que o excesso de trabalho, que deveria ser para impulsionar o negócio, acaba minando justamente a criatividade e a motivação que a gente precisa para inovar. E o que eu acho mais fascinante é que o conceito de burnout não é de hoje. Ele foi identificado lá na década de 70 por um psicólogo, o Herbert Freudenberger. Ele percebeu como a mistura de estresse intenso, com um desejo muito forte de fazer a diferença, levava as pessoas ao esgotamento total. Uma descrição que, convenhamos, cabe como uma luva para muito empreendedor. Ok, mas antes de sair correndo para achar uma solução, o passo mais importante é saber reconhecer os sintomas. Então vamos mergulhar aqui numa autoavaliação para entender como isso aparece no nosso dia a dia. É um momento para a gente fazer uma pausa e uma reflexão bem honesta. Porque, olha, reconhecer esses sinais já é o primeiríssimo passo para a mudança. Sabe aquele cansaço que não passa, mesmo depois de dormir? Aquela impaciência com tudo e com todos? Sentir culpa na hora de descansar? Isso não é sinal de dedicação, gente. São pedidos de socorro do corpo e da mente. E aquela sensação de que nunca é suficiente é o motor clássico do burnout. Beleza, o problema está identificado. Então agora vem a parte boa, as soluções. As fontes que a gente analisou apresentam 5 estratégias bem práticas e validadas para construir um negócio que prospera sem precisar abrir mão da vida. E aqui estão elas, as 5 estratégias centrais. Planejamento, para dar um rumo, trabalho focado, para a gente maximizar a produtividade, delegação, para ganhar liberdade, autocuidado, para manter a energia em alta e limites, para proteger o nosso tempo. Vamos olhar cada uma delas bem de perto. A primeira chave é ter um planejamento com intenção. Não é só sobre encher a agenda de coisa para fazer, mas garantir que cada tarefa do dia a dia esteja alinhada com as prioridades maiores tanto do negócio quanto da vida pessoal. E para ajudar nisso, tem uma ferramenta que é, nossa, brilhante, a matriz de Eisenhower. Ela basicamente força a gente a separar o que é urgente do que é realmente importante. Por exemplo, uma crise com o cliente, urgente e importante, tem que fazer agora. Planejar a estratégia do próximo trimestre, importante, mas não é urgente, então a gente agenda. Responder e-mails que não são cruciais, urgente, mas não tão importante, então se der, a gente delega. E ficar rolando o feed da rede social. Nem urgente, nem importante. Elimina. Agora, a segunda chave, que é inspirada em gente como Cal Newport e Arianna Huffington, é essa dança entre foco total e descanso de verdade. A ideia é simples. Quando é para trabalhar, o foco tem que ser absoluto, sem distração. Mas, quando é para descansar, a desconexão tem que ser para valer. Descanso não é perda de tempo, gente, é combustível. Chegamos no passo 3, e esse aqui eu sei, é um ponto que pega para muita gente. Delegar. Mas a ideia central é que delegar não é perder o controle, é ganhar liberdade. Como defende o Michael Gerber, o papel principal de quem empreende é ser o estrategista, é trabalhar no negócio e não ficar só executando tarefa operacional dentro dele. Quarto passo, autocuidado.
E vamos deixar uma coisa bem clara, isso não é luxo, tá? É pura estratégia de negócio. Seja meditar, fazer um esporte, ler um livro, reservar um tempo para essas atividades aumenta a resiliência, a criatividade, qualidades que são essenciais para qualquer negócio. E por último, mas talvez o mais difícil de todos, a quinta chave, que é colocar limites. Isso significa ter um horário para fechar o computador, não deixar o celular invadir todos os momentos e, o mais importante, aprender a dizer não. Dizer não para projetos e demandas que não estão alinhados com as nossas prioridades. Então, quando a gente junta essas 5 chaves, o que aparece não é só uma listinha de dicas, sabe? É uma filosofia de vida completamente nova que redefine o que equilíbrio significa de verdade. A gente precisa abandonar aquela ideia antiga, sabe? Aquela busca frustrante por uma divisão matemática de 50-50 que não existe. O objetivo mais saudável, mais poderoso, é a integração. É entender que cada área da vida impacta e alimenta a outra. É isso. Essa é a grande sacada. Cuidar da saúde mental e física não tira o foco do negócio. Pelo contrário, fornece a energia e a clareza que o negócio precisa para prosperar. Um alimenta o outro. Simples assim. E para a gente fechar, fica esta reflexão. O verdadeiro sucesso, ele transcende as métricas financeiras, né? Ele está na nossa capacidade de construir um negócio próspero e, ao mesmo tempo, viver uma vida que seja plena, que tenha significado. A pergunta que fica no ar é: como a definição de sucesso de cada um se alinha com a qualidade de vida que se tem hoje?